E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe, sejam bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui para a plataforma. Depois de muito tempo só consumindo, conteúdo, eu resolvi agora trazer para cá algumas coisinhas que eu vou aprendendo durante o dia, na área de tecnologia, cultura make, programação, para compartilhar aqui com vocês, e também é uma forma de reforçar o que eu estou aprendendo. Para esse vídeo, quero compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência montando um computador, um servidor com peças chinesas, aquelas placas-mãe plataforma X99, para utilizar lá na minha empresa. Eu não vou me ater a detalhes de montagem e review de placas aqui nesse vídeo, até porque esse é um conteúdo que já está bastante explorado aqui no YouTube. É realmente mais sobre a minha experiência com a montagem, e utilização desse tipo de computador. Então, eu decidi montar essa máquina porque o meu servidor antigo, na verdade, era os restos mortais de um notebook da minha mãe, um HP ProBook 6465B, que vinha com processador AMD e 4 GB de memória RAM. Na época, há uns 10 anos atrás, quando esse notebook foi lançado, era uma ótima configuração. E com o tempo eu até ia ajudando ela a fazer uns upgrades, Eu cheguei a colocar mais 4 GB para ficar com 8. E aí com o tempo foi precisando trocar bateria, trocar teclado. E por fim eu acabei acrescentando mais 4 GB de memória, ele ficou com 8, que era o máximo que a placa-mãe suportava. E um SSD para retirar aquele HD mecânico antigo. O problema desses notebooks, não só desse, mas de qualquer notebook, é porque com o tempo vai ficando muito difícil e caro você conseguir peça de reposição. Até então, o dia que chegou que o LCD deu problema, e eu cheguei a olhar o preço de LCD lá para comprar no Mercado Livre, mas estava assim uma coisa realmente inviável, não valia a pena. Então ele acabou ficando encostado. Então, para encurtar a história, o que eu fiz foi pegar a placa do notebook, que estava funcionando super bem, peguei uma carcaça de DVD velho que coubesse a placa dentro, fiz as adaptações, coloquei e instalei o Linux e voilà, pronto, tinha um servidor já funcionando. Esse servidor eu usei inicialmente na minha casa, até para poder começar já me acostumando a usar Linux, principalmente por via de comando, porque em servidor a gente não instala interface gráfica. E aí, por último, eu levei ele, instalei lá na empresa, e onde ficou funcionando por 8 meses maravilhosamente bem. Até que teve um dia que eu cheguei lá, abri a loja, quando eu fui ver que o sistema não estava conectando no banco de dados, e aí realmente eu constatei que o notebook finalmente tinha ido para o céu dos computadores, ele realmente não aguentou mais. Mas foram, olha, acho que uns 10 anos, viu, de trabalho. E aí eu decidi montar um novo computador para poder colocar lá e substituir ele, com um processadorzinho mesmo, para ele ser utilizado mesmo agora, realmente tentar chegar ao mais próximo possível de um servidor. Apesar de eu ter dito que esse não ia ser um vídeo sobre montagem, sobre review, eu vou deixar vocês aí com um time-lapse da montagem do computador.
A primeira consideração sobre essas placas, né, plataforma X99 dos chineses, é que eles foram desenvolvidos, né, foram concebidos para ser utilizado como um desktop e não como um servidor, mesmo utilizando a linha de processadores para servidores da Intel, que é o caso a linha Xeon. Então, para mim que realmente quis usar como um servidor, eu cheguei a ter alguns problemas, algumas dificuldades. Para mim, acho que o mais chato delas foi o boot headless. Os processadores Xeon, eles não vêm com uma GPU integrada no processador, como esses Core i5, i3, i7. Alguns dessa linha até vêm sem, mas é mais comum para desktop que eles venham com GPU. Então, assim, como eles não vêm com chip gráfico integrado, para você ter imagem no monitor, você precisa ter uma placa de vídeo. Por isso que vocês virem na montagem que eu acabei instalando uma placa de vídeo lá. Só que aí tu pode estar pensando, pô, mas tu vai usar como servidor, para que tu quer imagem? É só ligar no cabo de rede lá e pronto. Acessa via SSH e tudo beleza. Lembra do que eu falei sobre o boot headless? Pois é, essa placa mãe, ela não inicia se não tiver uma placa de vídeo conectada lá na PCI Express dela. Então, por mais que você deixe o monitor desligado, tem que ter uma placa de vídeo, senão a placa mãe não dá boot. E assim, já cheguei a ver alguns vídeos aqui no YouTube de casos de que precisa inclusive até um teclado. Se não tiver nem o teclado lá na porta USB lá conectado, ele não identificar um teclado, ele também não dá boot na máquina. E aí beleza, vida que segue. Fui lá, instalei o Debian, né, o Linux, coloquei o Docker para funcionar, fui instalando os meus serviços, configurando do jeito que eu queria e ok, beleza. Hora de colocar o computador no rack, que é realmente onde ele vai ficar agora. Fui lá, montei tudo direitinho, parafusei, apertei o botão de ligar e nada. Cara, a máquina não ligou. Eu já fiquei, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? O Power LED até acendia, mas a máquina não iniciava de jeito nenhum. E aí eu tirei o servidor do rack, coloquei na mesa, liguei o monitor, tudo direitinho, beleza. Liguei, ok, a máquina subiu. Subiu o Debian, subiu os serviços, estava todo mundo na rede conseguindo identificar os serviços que estavam rodando no servidor. E eu fiquei, poxa, o que está acontecendo? Deu tudo certo. Eu pensei que era algum erro na hora que foi carregar o sistema. Beleza, mas estava funcionando. Pega o servidor, coloca no rack de novo. Mas beleza, terminei de montar, fui lá, liguei a máquina e não ligou de novo. Eu fiquei, cara, o que será que está acontecendo? Aí tirei o meu monitor, coloquei em cima do rack, liguei. Vamos lá ligar para ver o que é que eu consigo aqui. Quando eu liguei, subiu. Acredita? A placa mãe, além de exigir a placa de vídeo, tinha que ter um monitor conectado nela. Senão ela não subia de jeito nenhum. Aí lá vai eu agora ter que arrumar um monitor para colocar lá no servidor. E eu pensei, tranquilo, mas não vai ser de boa porque eu tenho um DVR, eu consigo usar aqueles splitter HDMI e aí pronto, eu fico usando também para o DVR. O problema é que aqueles splitters HDMI, quando ele não está na saída do monitor selecionada, ele entende como se não tivesse, né? O computador entende como se não tivesse, que não há sinal no cabo HDMI. E aí ele não liga do mesmo jeito, porque eu queria deixar ele mostrando as imagens do DVR. E aí quando eu precisasse, se eu precisasse usar o servidor localmente, usando através do monitor, aí eu ia lá e apertava o botão do switch para ele mudar. Mas acabou que também não deu certo. No fim eu tive que realmente deixar um monitor lá desligado, conectado o tempo todo na porta lá da placa de vídeo. Aí tu pode estar falando, pô, mas você não vai usar como servidor? O servidor fica ligado 24 horas. Cara, no meu caso eu não preciso de um servidor ligado 24 horas. Quando a gente fecha a loja e tudo, ele faz lá só as rotinas de backup, a rotina de limpeza e se desliga. Eu uso o Equiolan lá no meu roteador para mandar o sinal e ligar a máquina. Então realmente eu precisava ter o monitor lá, porque senão quando fosse pela manhã, meu roteador mandasse o sinal para ligar o servidor, ele ia chegar, recebia, mas aí não ia subir porque não tinha um monitor conectado. E o Equiolan foi o segundo problema
dessa montagem. Quando eu comprei essa placa-mãe, esse modelo QD4 da Huanase, ela era um lançamento, tinha acho que uns 3 meses que ela tinha lançado e tinham poucos conteúdos dele no YouTube. A maioria era aquele mesmo de sempre. É comum nesse tipo de placa-mãe, nesse tipo de produto, placa-mãe mais produto de lançamento, de acontecer de elas virem com alguns problemas que só são solucionados quando são depois. No meu caso, eu tive problema com o Wake Online. Como eu disse antes, eu não preciso do computador, que o servidor fique ligado 24 horas por dia. Quando dá 10h30, 11 horas, ele desliga e liga às 6h30 da manhã no dia seguinte. E aí eu preciso que isso seja feito de forma automática, com o mínimo de intervenção humana possível. Então o Wake Online dando problema, cara, era uma coisa que eu precisava resolver, eu tinha que contornar isso. Pesquisei, dei uma olhada em vídeo, vi se tinha BIOS nova para baixar alguma coisa, mas como eu disse, na hora que eu comprei era um lançamento, então não tinha muita coisa. E aí a única solução que me veio à cabeça nesse momento foi esse carinha aqui. Pois é, eu usei um Arduino para fazer a função do Wake Online que não estava funcionando na placa-mãe. Eu tenho um certo interesse pela eletrônica desde a minha adolescência. O marido da minha tia tinha uma eletrônica e assim, nas minhas férias, a coisa que eu achava mais legal era que no lugar de eu ficar em casa, eu ia lá para a eletrônica dele e ficava vendo aqueles aparelhos tudo desmontado, mexendo, ele morrendo de medo de eu tomar um choque nos flyback, mas era legal. Teve uma época que eu até pegava aquelas revistas que vinham vários circuitos eletrônicos para você montar, lista de materiais, e eu cheguei a me arriscar a montar uns projetos daquele e era bem divertido, só que acabou que realmente ficou de lado, eu não levei muito para frente, até quando esse carinha aqui apareceu, né? Então assim, o fato de você poder usar microcontrolador para você automatizar várias tarefas, fazer várias funções, realmente acabou trazendo de volta o meu interesse para eletrônica. Eu até lembro do marido da minha tia falando sobre os microcontroladores PIC, que na época ele vinha algumas televisões, né? Vinha um sistema PIC embarcado e ele usando o PonyProg para mexer, mas assim, a facilidade que você tem de prototipar e desenvolver usando o Arduino é muito melhor. E aí mesmo com pouco conhecimento de eletrônica que eu tinha, eu tomei para mim esse desafio de conseguir automatizar a parte de ligar o computador, o Wake Online lá do computador. O conceito é simples. Para ligar o computador, eu aperto o botão Power e o LED acende, indicando que ele acendeu. Então, logo o que eu precisava fazer era simular esse apertado do botão e verificar se o LED acendia, né? Me dando o retorno que o computador realmente inicializou. Nas placas mães a gente tem os conectores do painel frontal, que é o Power SW, é o botão de Power, tem o Reset SW, que é o de Reset, e aí a gente tem o HD LED, que indica o funcionamento HD, e o Power LED, que indica que o sistema como um todo foi inicializado. Vamos nos concentrar agora no Power SW e no Power LED. Quando você liga o seu computador, o que ele faz é fechar um curto nos dois pinos do Power SW, né, que é o switch. Então, quando você fecha esse curto, ele fecha o contato no ground da placa-mãe e aí o computador entende que esse é o comando de ligar. Então, e aí ele começa a iniciar o sistema. Só que aí o Arduino ele trabalha com tensão de 5 volts e a placa-mãe com 3.3. Então eu não posso simplesmente jogar um sinal de 5 volts lá na placa-mãe, porque eu corro o risco de queimar, porque ela está lá esperando receber 3 e eu bando mais, dá ruim. A solução que eu encontrei no caso então foi utilizar um transistor. O transistor funciona como uma chave de liga e desliga. Ele tem 3 pinos, né? Coletor, base e emissor, e quando a gente aplica tensão nele, ele permite a passagem do fluxo de corrente do coletor para o emissor. Então a gente aplica a tensão na base e ele deixa passar a corrente de um lado para o outro. Primeiramente eu montei um circuito na protoboard, eu utilizei um BC337, né, que eu tirei de uma placa de sucata, um transistor bem comum, praticamente toda placa eletrônica você vai encontrar pelo menos um dele. E aí eu usei a saída 5 volts do Arduino para ligar no LED, né? Só que entre os 5 volts do Arduino e o LED eu liguei o transistor. Na base eu liguei ele numa porta lógica do Arduino.
E aí, para fazer o teste, eu utilizei aquele famigerado Blink mesmo, que já vem na IDE do Arduino. Só que ao invés da porta acender o LED propriamente dito, ela ia jogar uma tensão na base e ia permitir que os 5 volts do Arduino que eu tinha ligado no LED fosse para o LED. Agora que a gente viu que o conceito funciona, então o próximo passo é fazer uma derivação lá no cabo do Power LED e do Power SW. Para isso eu usei um pedaço de cabo UTP mesmo, acho que era o cabo mais adequado que eu tinha lá no momento para poder fazer. Fiz as emendas, né, para poder conectar lá no Arduino, prendi com um forca-gatozinho ali, né, para poder evitar qualquer puxão, alavanca e chegar até danificar de repente o conector da placa-mãe. E aí agora a gente testa novamente, só que dessa vez já com tudo no canto. Fiz um códigozinho ali simples no Arduino, que ele vai ligar o computador, vai aguardar alguns segundos e depois vai mandar o comando novamente para poder fazer o desligamento. E aí é por isso que a gente precisa monitorar se o LED, o Power LED, ele acendeu, para poder evitar que o Arduino fique mandando sinais, né, lá para o Power SW e consequentemente chegando a desligar o computador depois que ele já esteja ligado. Agora eu conseguia ligar o computador com o Arduino, mas eu precisava que o meu roteador conseguisse fazer isso. E aí que entra em cena o módulo W5500 para o Arduino. Eu aproveitei também e comprei um Arduino Nano, porque eu precisava que ele ficasse dentro lá do servidor. Não dentro, né? Eu tô querendo dizer, mas junto com os equipamentos, dentro do rack. E aí eu não queria botar a minha placa principal do Arduino lá, então eu comprei uma outra, um Arduino Nano, para que eu conseguisse montar numa pequena caixinha e deixar esse dispositivo lá dentro. As conexões do Arduino com o W5500 são até bem simples, eu encontrei aí na internet, no YouTube, explicando bem como é que funciona. Inclusive a própria biblioteca já tem uma lá padrão na IDE do Arduino. Eu também não gravei o processo de soldagem porque a minha habilidade com estação de solda ainda é bem execrável, mas depois de feito ficou assim como nessa foto que eu vou mostrar para vocês agora. Esse módulo W5500 ele permite que o Arduino se conecte com a internet através de uma porta RJ45 e aí você consegue abrir um novo mundo de possibilidades para suas automações, né, usando o Arduino. O que eu precisava era que esse módulo identificasse os Magic Packets, né, ou os pacotes mágicos, o DP. Ele é um pacote especial que é disparado no broadcast da rede inteira, contendo uma sequência do MAC que ele quer que você quer ligar 16 vezes seguidas. E aí, como ele é enviado via broadcast, significa que todos os dispositivos da tua rede vai receber esse pacote. Só que aí, quando eles vão ver que o pacote não é para eles, porque não tem o endereço MAC deles, eles simplesmente descartam. Mas aí quando o módulo recebe, ele identifica que aquele pacote é para ele, porque é o MAC dele, e aí ele manda o sinal. Eu cheguei a ler na documentação que esse módulo, esse chip W500, ele tem suporte para o Wake On LAN, mas eu mesmo não consegui implantar para que ele fizesse. Então, como eu falei antes, eu usei o próprio exemplo que tem lá na IDE do Arduino. Se eu não me engano é para o 5100, mas é praticamente bem compatível os dois. E aí eu montei uma versão sendo em web server. Usando essa versão em web server, eu vou mandar os comandos via HTTP GET. Ou seja, eu vou colocar o comando na própria URL lá no navegador. Basta colocar agora o IP do Arduino, seguido de barra o comando que eu quero. No caso eu escolhi barra start para ligar e barra stop quando eu quiser desligar o servidor remotamente. Agora com tudo testado e funcionando, é a parte de fazer a case para acomodar esse projeto. Eu acabei utilizando aquelas caixinhas módulo X externa, né, com a tampa cega. Coloquei um pedaço de papelão no fundo para servir como base e aí fiz os cortes na lateral onde ficaria os encaixes, cabo de rede, cabo USB para alimentar o Arduino.
E agora, com tudo montado, foi só colocar lá no rack já junto com o servidor. Na minha rede eu utilizo um MikroTik, um RB750GR3. Eu uso o roteador da MikroTik há bastante tempo porque ele me permite ter um controle muito grande da minha rede. Eu consigo administrar a rede exatamente da forma que eu preciso. Agora que eu já estava lá tudo funcionando, eu só precisava fazer com que o MikroTik ele fizesse uma requisição HTTP lá para o meu Arduino. E aí chegamos ao fim desse vídeo. E eu queria fazer as minhas considerações finais sobre essa minha empreitada aqui. E aí eu vou começar com a escolha desse kit X99, porque eu preferi montar esse servidor usando peças da China, nesses X99, do que montar como fosse um desktop mesmo, com um processador de desktop, tudo para desktop. O principal motivo era primeiro utilizar processadores Xeon, né, que são processadores próprios para servidor, porque nesses casos a prioridade é mais a quantidade de núcleos para fazer trabalhos paralelos do que velocidade. Normalmente esse processador de servidor ele tem uma velocidade menor se comparado com processadores de desktop, mas eles têm mais núcleos, né? Porque aí você consegue fazer mais trabalhos paralelamente. E processadorzinho você consegue encontrar muito barato, até mesmo comprando aqui no Mercado Livre, que você consegue encontrar processadorzinhos com muito mais cores e threads do que provavelmente esse que você está usando aí agora e com um preço bem menor. Como eu falei antes, essas placas X99 são placas que os chineses lá montam, né? E usando chipsets já recondicionados de outra placa. Às vezes a placa deu problema e eles retiram esse chipset e fazem uma placa nova e colocam esse chipset lá para poder trabalhar com esse processadorzinho. É como eu disse no início, que essas plataformas elas foram feitas, né? Elas foram concebidas lá quando o chinês lá projetou. Ele não pensou que ela seria usada como um servidor, mas sim como um desktop, e essas exigências de ter uma placa de vídeo conectada, ter um monitor conectado o tempo todo para poder o computador startar, realmente é bastante chato, porque como eu não ia precisar usar, tinha necessidade, acabou que para mim foi só um custo a mais, ter que adicionar mais um monitor e uma placa de vídeo lá no meu projeto. Então tenha em mente, se você for fazer algo parecido, já separa no teu orçamento aí que provavelmente você vai precisar de um monitor e uma placa de vídeo lá pro teu servidor. Por mais que você não use e fique desligado, mas se ele não estiver conectado, não vai nem ligar. Esse lance do Equiolan também foi outro chute nas bolas. Eu até acredito que já deva ter alguma correção para isso, né? Porque a hora que eu gravo esse vídeo já tem aí mais de 6 meses que o meu servidor está lá rodando e funcionando de boa. Na época eu cheguei até a fazer algumas pesquisas e encontrei algumas páginas aí do GitHub todo em russo, mas não encontrei nada muito promissor que resolvesse esse problema. Felizmente, com meu raso conhecimento de eletrônica, eu consegui resolver utilizando o Arduino. E falando em Arduino, ainda tem muita melhoria para fazer no meu código. Até porque eu utilizei o código exemplo que vem na própria IDE do Arduino. Eu notei que em alguns momentos o Arduino parece que trava e não responde mais nenhuma requisição HTTP. Então eu não sei se esse problema pode ser alguma coisa do W5500 ou no meu código mesmo, mas é muito provável que seja no meu código. Outra melhoria que eu quero fazer nesse meu servidor daqui a algum tempo é colocar mais 16 GB de memória RAM. Atualmente eu não estou utilizando nem perto de 50% da memória RAM disponível do meu sistema. Mais memória RAM, quanto mais melhor. Também de repente me abre a possibilidade de eu fazer algumas máquinas virtuais e não utilizar somente o Docker. É isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo fez algum sentido, se abriu o teu horizonte para alguma outra coisa, cara, curte, compartilha, comenta aqui. Me segue também lá no meu Instagram. Vou deixar aqui
o link na descrição do vídeo, então vai aparecer aqui na tela. Eu estou planejando também fazer mais alguns outros projetos para gravar e postar aqui no YouTube. E aí eu vou ficar botando algumas atualizações lá no Instagram. Então, para você ficar acompanhando e saber quando é que eu vou postar um vídeo novo aqui, me segue lá no Instagram também. E não deixe de ativar o sininho para ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui. Beleza? Pois, pessoal, valeu, obrigado aí pelo tempo de vocês e até a próxima.